Futecast, futebol na linguagem carioca. E aí, galera, chegando para o segundo Futecast, é o segundo dessa maratona chamada Podcast Futecast, o podcast que só fala do futebol carioca, o podcast exclusivo. Eu sou Gabriel Amaral e já se manifestou devido ao meu erro, o senhor Adriano Dias. E aí, Adriano? Fala, Gabriel, tudo bem? Beleza, Adriano. Hoje vamos falar do jogo de ontem. O jogo de ontem, quarta-feira, Fluminense e Palmeiras, 2-1 no Maracanã. E vamos dar uma pequena pincelada, já que já foi há um certo tempo. O Botafogo zera a vergonha do Botafogo em casa contra o Ceará, 1-0 para o Ceará. Nós vamos falar desses dois jogos hoje aqui no Futecast. E só dizendo a você que já encontrou o Futecast, né? Você já tá ouvindo, para saber da existência do nosso site, o futecast.wix.com/podcast. Mas você vai encontrar muito mais fácil do que esse link imenso, o nosso Twitter, que é o @Futecast, lembrando que é Futecast com X. E você também pode conferir o nosso Facebook, a nossa página lá no Facebook, facebook.com/Futecast. Ou então, para participar também, pode mandar um e-mail pra gente vai ler, com certeza vai responder, que é o futecast@gmail.com. Lembrando, sempre mais uma vez, Futecast com X, já que é no estilo carioca. Uma chance para o tricolor, Fluminense buscando o segundo gol. Vinícius, roladinha, Cícero bateu. Que lindo, que lindo, que lindo! Gustavo Scarpa, gol! É do Fluminense no Maracanã. Mas que alegria que esse gol proporciona para essa torcida. Fluminense 2, Palmeiras 1. Ontem no Maracanã, quarta-feira, 10 horas da noite, 35 mil pessoas no Maracanã. Um bom público, se levar em conta os últimos públicos, mas uma partida também muito animada, porém o Fluminense deixando um pouco a desejar no segundo tempo. E Adriano, como é que você viu esse jogo aí? Olha, eu vi que foi um jogo bom para a equipe do Fluminense. O Fluminense conseguiu reverter, eu acho que a expectativa, né, que tinha de boa parte dos seus torcedores, que eu tinha a impressão que todo mundo tinha aquele receio, né, depois daquela goleada, né, que eu citei no programa anterior. O 1-4. 1-4. E o Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo. O Fred mostrando que cada vez mais que é líder da equipe. E segundo tempo, como você falou, deixou a desejar. Mas não foi só o fato de ter deixado a desejar. Foi a questão também, mais uma vez, o assunto arbitragem. A gente tem que comentar aqui no podcast. Mais uma vez, não, que a gente não comentou no passado. Não, mais uma vez, quer dizer, como você falou no programa anterior, mais uma vez a gente tem que abordar os assuntos da arbitragem, que teve aquele pênalti, que pra mim foi um pênaltizinho, um mandrake. Eu até agora, eu tô procurando, eu tava acompanhando no Twitter na hora, e tinha alguns até jornalistas que são palmeirenses assim mais declarados, mas apesar disso cumprem o papel legal, que é de olhar com uma visão jornalística, não com uma visão de torcedor. Mas até eles, inclusive, estavam falando que não viram nada. Não viram nada naquele pênalti. Só pra ficar mais situado, né? O Fluminense abriu o placar no início do jogo, até com um gol do Marcos Júnior. Uma cabeçada que foi um tiro do Fred pro gol. O Fernando Praz, uma defesa espetacular. E o Marcos Júnior chutou com raiva no rebote. E marcou o segundo ainda no primeiro tempo, com um gol do Gum, mas que todo mundo na hora viu o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, uma rolada do Vinícius, o Gustavo Scarpa chutou, o Gum desvia, o Fred faz um corta-luz. Estão brigando até hoje, estão brigando até agora quem fez o segundo gol. O juiz deu pro Gum, né? E no segundo tempo o Palmeiras diminuiu com o gol do Zé Roberto de pênalti, num pênalti que ele mesmo sofreu.
o Gum teria feito esse pênalti, mas ele se projeta, bota o ombro no ombro do Zé Roberto, e não há nenhum o contato normal, mas não há aquele sentido de agressão, de um toque mais forte no ombro do Zé Roberto, até porque se fosse no ombro não seria pênalti, né? Ombro não é falta. Mas não vi como pênalti aquele lance lá não, e esse lance foi uma arbitragem muito fraca do Voaden, né? Até no início, a falha dele com o amarelo lá, que foi pro Breno Lopes, bem e era lembrado. pro Ayrton Silva, aquilo lá mesmo foi uma atuação muito fraca, muito fraca. E não vem de hoje, né? É a questão da arbitragem, né? Os erros constantes, né? Toda rodada a gente tem que abordar um lance que foi capital pro rendimento de uma partida. Mas mesmo assim, eu acho que o Fluminense não sentiu mais o erro do juiz, e sim a ausência do Fred no segundo tempo. Isso. A ausência do Fred fez muita diferença, porque o Fluminense, como eu falei, o Fred é um líder dentro daquela equipe. E É a liderança tanto técnica, né, no sentido de ser o melhor jogador, quanto também uma liderança, como é que eu vou falar? Uma liderança pessoal. Ele é o capitão do time, é um capitão ativo. O Fred, que saiu no intervalo com uma contusão no joelho e no tornozelo, teve um entorse, já tá até melhor hoje, já foram divulgadas notícias que ele tá andando, tá legal. Mas o Fluminense caiu, e caiu não só porque perdeu o Fred, caiu porque entrou o Magno Alves também. O Magno Alves entrou muito mal. Muito mal. E se eu poderia até arriscar, se o Fred continuar segundo tempo, ia ser uns 4-0 tranquilo, porque tava ganhando todas as divididas com o Victor então, ou Ramos. pelo menos o Fluminense até que não perdeu muito ataque. O Fluminense atacou, tomou o gol, continuou, teve uma chance do Gustavo Scarpa, bateu de esquerda, a bola passou perto do gol do Fernando Praz. Teve uma chance do Marcos Júnior, quando já estava 2-1 também, que ele recebeu em profundidade. Poderia ter dado um toquinho por cima, mas estava muito rápido, chutou, o Fernando Praz defendeu. Foi um bom jogo. Isso não há de se duvidar. Pra semana que vem, Adriano, você projeta o que aí, Fluminense e Palmeiras? A gente aqui, só devo ressaltar que no último Footcast eu falei que o Fluminense iria ganhar. Eu falei, né? Por sinal, você e o Matias. Eu falei que seria 2-1, só não acertei o vencedor. Mas eu acho assim, diferente da outra semifinal, essa partida entre Fluminense e Palmeiras ainda tá muito aberta. Porque apesar do gol do Palmeiras, o Palmeiras não me passa segurança. Não me passa segurança jogando em casa. Já teve resultados... 1-0 pro Goiás, mesmo no Brasileirão, apesar de ainda ser com o Oswaldinho de Oliveira. 1-0 contra o Atlético Paranaense, 1-0 contra a Ponte Preta. Então o time do Palmeiras não me passa confiança. O Palmeiras não vai contar com... O Fluminense passa? É por isso. O Fluminense tem 3 partidas fora de casa com o Eduardo Batista. 3-1 pro Santos, 2-0 no último final de semana pro Cruzeiro. E a primeira ele também perdeu, não tô lembrando exatamente agora contra Ponte quem. Preta? Ponte Preta ainda tava com o Anderson, não? Não, acho que ainda tava com o Anderson ainda. Mas o Fluminense também não passa muita confiança. Porém, essa vantagem de 2-1 faz o Fluminense entrar classificado. Que é diferente do que aconteceu contra o Grêmio, que o Fluminense entrava nos pênaltis, entrava pra jogar, se não tomasse gol. O Fluminense fora de casa agora, se não sofrer um gol, tá classificado. Isso é uma vantagem. Essa é uma vantagem muito grande. Porém, o fato que a gente pode também comentar, eu acho que foi desnecessário também aquele comentário áspero, podemos dizer, do Peter Sissem no final da partida. Ele tava muito por conta. Tava muito por conta. Eu acho que não era pra tudo isso. Errou. Eu não sei se foi... Aconteceu erros mais graves contra o Fluminense em outras ocasiões. Sabemos que não é fácil chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, mas também, por fato de ser um presidente de uma grande instituição Fluminense, era para ter se contido. Não só ele, quanto o vice-presidente Mário Bittencourt. E até o auxiliar também foi expulso, né, do Eduardo Batista, foi expulso durante o jogo também por reclamações. E reclamações é a mesma coisa que a gente sempre fala. Reclamações justas? Sim. Mas que tem que ser contidas, já que são presidente. Pra semana que vem, passa Palmeiras ou Fluminense, Adriano? Cara, se você fizesse... Eu respondi tão convicto na última segunda-feira. Cara, vou chutar. Vou jogar a moeda pro alto. Eu acho que vai dar Palmeiras, pronto. Só pra não ficar em cima do muro. Eu acredito que essa vantagem de 2-1 foi primordial pro Fluminense. O Fluminense vai acabar passando lá com um empate. Não sei. Há total possibilidade do Palmeiras passar. Mas tá muito mais aberto do que 3-1 do Santos no São Paulo. Com certeza. Mas eu acredito que o Fluminense passe. E os jogos do final de semana esvaziados, né? Fluminense e Atlético. E o Palmeiras também jogando em casa, também não
Não deve ter muita gente, deve ter time reserva, inclusive. Olha aí, o pênalti vai ser cobrado pelo Rafael Costa, tomando posição o número 9 do Ceará. Tá lá Jefferson, goleirão de seleção, que é pegador, hein? Toma posição para fazer a cobrança. O juiz da partida não ordenou, correu, chutou. Bingo! Tem bola na rede, vou comemorar. Ceará! Olha o gol do Ceará. Rafael Costa, número 9, cobrando o pênalti. Botafogo e Ceará, o jogo que eu acho que, tirando os botafoguenses e os torcedores rubro-negros baianos, os torcedores do Vitória, ninguém tá assistindo o jogo do Botafogo assim convicto, procurando resultados, porque já ganhou, já é campeão da Série B. Eu também acho. Porém, em relação à partida de terça-feira, acredito que o Botafogo entrou com um pouquinho de salto alto. Um pouquinho? É. Entrou com salto alto do tamanho daquelas peruas, saindo aí daqueles carros importados por aí. O Botafogo entrou e pensou, quando eu vou fazer o gol? Não é se eu vou fazer o gol, Isso é quando eu vou fazer o gol. Não jogou bem. O Ceará, o Botafogo deu vida ao Ceará. Muito. O Ceará tava 8 pontos atrás do Macaé. E mesmo o Ceará sendo o primeiro da zona de rebaixamento, todo mundo já definiu, caiu e acabou. Essa diferença caiu para 5. O Macaé, que no final de semana agora enfrenta o Mojimirim em casa, ou seja, deve ganhar, deve no sentido de provavelmente vai e no sentido de tem que ganhar. E o Botafogo, que perdeu a chance de abrir mais 3 pontos por Vitória, né? Que eram essenciais. Subir já subiu. Campeão provavelmente vai ser. Eu acredito que será, mas não tá totalmente seguro ainda, né? Pensei que você ia fazer um trocadilho agora, que eu acho que Ceará. Não Ceará e nem com Vitória também. O Vitória vitoriará também. Olha, é que o Botafogo, eu acho que foi um acidente de percurso, como acontece com todo campeão. Mas eu acho que não vai ter problema. 0x0 com Boa Esporte também foi acidente de percurso, em casa. Porque o Botafogo tropeçou contra times muito fracos em casa. E deu mais sortes, não sei, fez alguns bons jogos contra times que estão lá em cima, como Sampaio Correia, como o próprio Vitória. Fez bons jogos fora de casa também. E ainda vai enfrentar o Náutico, que tá brigando pra subir. Ainda tem alguns joguinhos, ainda pega o Santa Cruz também. Pega o Bahia também. Pega o Bahia, ou seja, são jogos que podem tirar o título. E aí o Botafogo cair 2 vezes e não ganhar nenhuma... É muita brincadeira. Isso é verdade. E agora o Botafogo tá em uma preocupação, né? Que muitos dirigentes já estão pensando em 2016. Já há informações que o principal jogador do time nessa temporada, né? Que é o Ilharão, pode se transferir pro rival, pro Flamengo, né? Há uma possibilidade. E é um jogador que está jogando bem. Ele está jogando bem. Não é o cracaço. Se descobriu no futebol. Ele não é o cracaço, ele é um jogador bom. É o jogador que vai sair do Botafogo para um clube maior do Brasil. Ou não é aquele jogador que vai sair do Botafogo pro Paris Saint-Germain. O problema hoje, inclusive, é que os times e os jornalistas a mídia acha que temos que revelar o Neymar. Se o Gabriel Jesus não fizer 300 gols na semana, ele não é um bom jogador, tá caindo de produção, não era isso tudo que se esperava. O jogador tá novo, estourou esse ano e, lógico, vai passar por muitas oscilações. E sem contar também que o Tite conversou com... o René Simões conversou com o Tite, na época, o ex-técnico do Botafogo. Ele perguntou o que você fez para melhorar o futebol do Ilharão. Ele foi emprestado pelo Corinthians. Até ele não acreditou como ele conseguiu evoluir tanto como ele tá jogando nesse campeonato, não só na Série B, mas também no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil. E o Botafogo tem uma outra preocupação, né, Gabriel? Que o Neilton não vai jogar a partida no sábado agora contra o Náutico. Preocupação. Mas ele é um jogador nos tempos de hoje da Série B, ele é um jogador fundamental para o esquema do Ricardo Gomes. Considerando o Botafogo que está no momento, mas o Neilton, eu não consigo ver futebol nele, não. Não, também não, né? Não é um jogador que me desce muito, não. O Navarro chegou e eu também achava isso. Já provou o contrário. Pra mim, como centroavante de time da Série B, ele é um centroavante bom.
Ele é um centroavante. É como, por exemplo, o Léo Gamalho, que tá no Avaí. Kempis. São centroavantes. O Kempis até tá tendo um destaquezinho na Série A, mas é um centroavante bom pra caramba pra Série B, né? Botafogo que no final de semana joga contra quem, Adriano? Contra o Náutico na Arena Pernambuco. É um jogo crucial. O Náutico ganhou de 3-1 aí de Santa Cruz, o clássico. Tá muito embalado. Pois é. O rapaz, se o Botafogo perde, o Vitória ganha. Na outra rodada é Náutico e Vitória. Pode ser que o Botafogo recupere essa liderança. Sem contar também que o Náutico, dependendo dos resultados, pode voltar ao G4. Pode voltar ao G4. Por exemplo, se o Náutico vencendo, supondo que o Náutico vencendo o Botafogo e a equipe do Paysandu perca no sábado diante do Sampaio Correia, ou também do tropeço no Maranhão? É no Maranhão? É, no Castelão, no estádio Castelão, em São Luís. Ah, tá. Castelão tá. em São Luís. É, tem essa Maranhão. confusão. Ah. É, e o Santa Cruz perdendo pro Atlético Goianiense no Serra Dourada, o que eu acho muito difícil. Comparando o time goiano, o Náutico pode entrar no G4, então torna-se uma partida cada vez mais difícil pro time do Botafogo. E o Macaé tem que segurar o Mogi em casa, ganhar, pra começar a se livrar de vez do rebaixamento. O Macaé se segurar na Série B do Brasileirão, e o Botafogo, quem sabe, conseguir esse título, né? Porque o Rio, que tava muito mal, pode fechar o ano com 2 títulos, uma Série B e um campeonato, e uma Copa do Brasil. O jogo da minha vida. E como a gente já explicou no último programa, foi o Matias falando do jogo da sua vida, hoje é o dia de eu. É a minha vez de falar o jogo da minha vida, e ele mudou muito recentemente. Não vou ficar aqui falando, me alongando qual era antes, né? Mas o jogo da minha vida mudou no ano passado, Brasil e Chile, pela Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E foi 1-1, o jogo foi pros pênaltis, aquela bola do Pinilha no travessão, mas foi em grande parte porque foi talvez a única partida do Brasil, eu não me lembro de outra, que eu levantei, pulei comemorando, e como eu tava ouvindo no rádio, que eram uns 2 segundos antes do pessoal que estava junto comigo assistindo, como a gente estava assistindo na TV aberta, era 1 segundo antes, e eu levantava com uma vontade, comemorando as defesas do Júlio César. O jogo da Copa do Mundo pra mim foi aquele. Não teve um jogo que a gente terminou o jogo e o jogo não terminou dentro do brasileiro mesmo naquele jogo. É verdade, e aquele jogo, Gabriel... É verdade. É verdade, eu tenho essa mania, gente. Eu tenho que cortar, mas é difícil. Mas é verdade. Olha, eu lembro até hoje desse jogo, né? Não, fala como se fosse 20 anos atrás. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses apenas. Mas eu comemorei também, cara, a última cobrança que... Não, eu comemorei mais, falo a verdade, as 2 primeiras. Porque vai o primeiro pênalti do Brasil, Davi Luiz pega a bola, bate e faz. Vai o segundo, no segundo pênalti do Brasil, o William perde. Então, os 2 primeiros, a primeira defesa do Júlio César anulou quando o William perdeu o segundo pênalti. Então era aquele sentimento tipo assim, caraca, Júlio César tá se recuperando, já fez a parte dele, mas estão fazendo besteira. Aí depois vem o Marcelo, se eu não me engano, que bate o goleiro, o Bravo pega. Uhum. Caraca, parecia que nada ia dar certo pro Brasil passar, né? Não, sem contar que muitos corações dos brasileiros foram parar naquela bola na trave. Teve um cara que lá no Mineirão que infartou no jogo. Ele passou mal dentro do jogo, tiraram ele do estádio, levaram, mas ele infartou e morreu. Caramba. Não sobreviveu. É bem lembrado. Não lembrava dessa história, não. Ou seja, foi um jogo que assim, me marcou muito em 2014. E talvez a minha não tão velho, né? Eu não sou tão velho assim, a minha não tão grande idade. Esse jogo me marcou e provavelmente será o jogo da minha vida aí por muito tempo. Não, eu lembro, um outro fato curioso também, tem um vídeo que virou viral, né? Virou viral. Na internet. Foi um torcedor, não lembro se foi um torcedor mineiro, que a última cobrança do pênalti, ele foi comemorar, foi dar um abraço no Júlio César. Vem cá, parceiro. Foi lá, quebrou a tela de LCD novinha. Eu não vi. Ele quebrou. Eu não vi isso, não. Tem esse vídeo na internet até hoje. Eu vou dar uma procurada, Cara, ele fica desesperado. Esse eu não vi, não. Ele foi, deu um tapa, pá. Aí quebrou
a tela de LCD. Resultado, isso acabou repercutindo na época e a empresa que fabricou a TV acabou mandando 2 novas TVs. Aí eu falei, caramba, não vou próxima vez. No jogo da Colônia, eu quebro a minha, vamos ver, né? No jogo do 7x1 era TV. Toma, Filipão! É bom lembrar da Copa assim, né? Não esqueceu um pouco 7x1. Falou, galera. Segunda-feira nós estaremos de volta. Esse foi o Footcast número 2. Eu e o Adriano aqui. Segunda-feira provavelmente tem o Matias de volta. Deve ter mais componentes também que vocês ainda não foram totalmente apresentados. Só lembrando, curta a nossa página no Facebook. Curta a nossa página no Twitter. Não, siga a nossa página no Twitter. O seu Twitter é qual, Adriano? THE Adriano Dias. THE Adriano Dias. O meu é Gabriel Amaral com 3 L's no final. Parece até que fica rimando, né? Fica muito ridículo isso. Mas valeu, galera. Até segunda-feira. Não nos deixe de seguir e curtir lá no Twitter e no Facebook. Valeu, até mais.